Boa noite, pessoal, tudo bem? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que a gente possa aí aproveitar esse tempinho aí para fazer um estudo, né? Buscando aí conversar sobre questões espirituais, sobre a doutrina espírita, o evangelho, pedindo ao Cristo Jesus que possa nos ajudar na nossa caminhada, né? Boa noite aí os companheiros, né? Tô vendo o Sandro aí, amigo de sempre aí, né? E a todos aqueles que estão chegando, né? Hoje a gente vai... Boa noite. Hoje nós vamos falar, né, sobre as cidades espirituais, né? A gente vai entrar aqui no tema, na nossa quarta-feira, que a gente fala sempre de situações ligadas à doutrina espírita, mediunidade, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as cidades do mundo espiritual, né? Sobre os locais que nos esperam, né, após essa vida, né? E se a gente for parar para pensar, né, o conceito de cidades espirituais pode parecer novo, mas ele está enraizado, né, dentro da cultura, dentro do processo de construção religiosa, né, da humanidade há milênios. Né? A gente pode notar que todas as culturas, né, elaboram para si uma visão do mundo espiritual, né, baseada não só na percepção daquelas pessoas que lá vivem, né, porque existem médiuns, né, entre os egípcios, entre os romanos, entre os gregos, entre os chineses, entre os orientais, os nórdicos, né, entre os celtas. E nós vamos notar que cada povo, né, vai trabalhar a elaboração da sua realidade espiritual, que vai, né, ser constituída de locais, né, onde o espírito, né, o ser, depois da morte, né, ele vai encontrar a bem-aventurança ou, né, em algumas religiões, o castigo. Né. Esse é um conceito que é, vamos dizer assim, básico, né, basilar aí das religiões. Né. A gente vai ver lá que os egípcios acreditavam, né, que havia uns campos de caça infinitos lá, né, depois do julgamento lá do deus Anubis, né, que pesava o coração das pessoas. Né? Então eles acreditavam numa região espiritual de paz, de amor, onde que, né, dentro da cultura deles iriam. Né? A gente vai ver que os gregos tinham os Campos Elíseos, né, que é a manifestação do paraíso judaico-cristã, de certa forma. Né? Os Campos Elíseos seriam aquele jardim infinito, né, onde as musas tocam, onde os deuses, né, interagem ali com os bem-aventurados. Né? Então os gregos acreditavam que as pessoas que eram irrepreensíveis diante dos deuses iam para os Campos Elíseos, né, para um estado de felicidade, né, para uma região espiritual. Nós vamos ver que os hebreus, né, tinham lá o seio de Abraão, né, que era um termo que eles davam, né, para o paraíso, né, que eles acreditavam que existia. Né, outras denominações dentro do judaísmo acreditavam que havia uma academia espiritual no céu, onde os grandes sábios, né, de Israel iriam depois da morte para estudar a lei de Moisés com o próprio Deus. Né, eles iam estudar o Torá com o Todo-Poderoso. Né. E os nórdicos acreditavam lá no seu Valhalla, né, que era o paraíso deles, né, assim como eles acreditavam que aqueles que não fossem dignos do Valhalla iriam para o Helheim. Né, daí veio até a palavra inferno, né, Hell, inferno, né, em inglês. E, né, a gente, dentro da doutrina espírita, né, sabe que esses locais, né, essas realidades pós-vida, são reflexo, né, da percepção dos encarnados sobre aquilo que existe no mundo espiritual. E que realmente essas realidades vão se adequar às construções mentais daqueles seres, né, que desencarnam. Ou seja, o mundo espiritual mais próximo, né, vamos lembrar que o mundo espiritual ele é algo que também tem as suas esferas, né? Os antigos rabinos chamavam de céus, né? Tinha lá o primeiro, o segundo, o terceiro céu, o quarto céu, sétimo céu, né? Tinha esses termos lá entre os rabinos, né, hebraicos. Né? Nada mais são do que andares, né? Eles tinham a ideia de que o céu tinha divisões por andar, né? Que dá, né, de certa forma, né? De certa forma, é claro, a ideia das múltiplas esferas espirituais. E as esferas espirituais mais próximas do plano físico vão atender, né, à construção mental daquelas pessoas que estão, vamos dizer assim, chegando lá. Então nós temos notícia aí, né, das colônias espirituais como o nosso lar. Nós temos notícias de comunidades
organizadas nas regiões próximas ali do plano físico, voltadas para os nossos irmãos católicos. Nós temos notícia de comunidades espirituais próximas da crosta, voltadas para o público evangélico. Né? Nós temos notícias de regiões espirituais voltadas para os cientistas, para os intelectuais, para os poetas, para os escritores. Né? Como nós temos também notícia de construções espirituais, né, como a gente já falou lá, né, dentro da visão dos gregos, dos egípcios, dos nórdicos, que atendiam, né, a mentalidade daquelas pessoas. Né? Então a gente sabe que o primeiro contato que a gente tem com o mundo espiritual é aquilo que a gente chama de contato com as esferas de transição. Né? O que é a esfera de transição? A esfera de transição nada mais é do que uma região do plano espiritual que está entre o plano físico e o plano espiritual e que se aparenta muito, né, com a nossa realidade aqui material. Né? E nós vamos ter, por exemplo, as colônias espirituais como nosso lar. Né? Quem é mais velho, né, tipo eu assim, né, mais antigo aí, vai lembrar daquela novela muito famosa que passou na Globo chamada Viagem. Né? Na Viagem, naquela novela, né, que é baseada num livro, né, que tem esse mesmo nome, nós vamos ser apresentados para uma cidade espiritual. Né? Em alguns momentos da novela, pelo menos a última que eu lembro, dava a entender que era o nosso lar, né? E em outros momentos não, mas, né, parece que eles estavam falando do nosso lar. E vocês vão notar, né, que lá na novela, né, principalmente no início ali, quando tem o desencarne lá de alguns personagens, né, então quando eles chegam no nosso lar, né, ou na colônia espiritual que aparece lá na novela, né, eu lembro muito da personagem daquela atriz, eu esqueci o nome da atriz que faz a Diná, né, eu esqueci o nome da atriz, né, uma atriz famosa, Cristiane Torlone, né. E ela chega lá e ela acha que ela está no hospital, que ela está numa clínica, que ela está presa num spa, algum lugar assim que ela está presa, né, porque ela teve um surto. Né? E os espíritos ficam lá, não, você vai ser curada, né? E ficam lá conversando com ela. E ela está num ambiente que é todo semelhante para ela, né, a um hospital, um spa, né? E ela demora ali para perceber, né, até porque ela não queria aceitar, né, a realidade que ela estava desencarnada, que ela estava morta. Né? Depois, lá, eu não lembro como é que ela vai aceitar isso. Né? E a gente vai ver, né, que os espíritos desencarnados, eles criam essas colônias para poder facilitar mesmo a transição da gente, né, entre o plano físico e o mundo espiritual. Né, os espíritos mais simples, que não dão conta de entrar numa realidade espiritual, né, mais ampla, eles ficam nessas colônias que são praticamente iguais ao plano físico, né, e iguais ao plano físico daquela região, ou seja, né, o nosso lar é muito parecido com, né, a nossa casa, o nosso país aqui. Né, uma colônia na Grécia teria características gregas, uma colônia na China teria características chinesas, né, e assim por diante. Deixa eu ver aqui. A Ivone está perguntando aqui, é verdade o que dizem que em nosso lar tem mais católico que espírita? Eu não sei se tem mais católico ou espírita, porque lá no nosso lar eles não contabilizam muito isso, né? Porque eles não têm uma religião definida no nosso lar. Né? Eles acreditam em Deus, em Jesus, né? Claro que eles têm uma visão de espiritualidade muito ampla, né? Mas não tem, vamos dizer assim, por exemplo, nosso lar não tem um templo, né? O nosso lar não tem uma igreja, o nosso lar tem, né, as pessoas no nosso lar têm um compromisso com a própria espiritualização, né? Eles têm um compromisso com Cristo, ali a gente vai ver isso, né, constantemente, mas eles não se dizem espíritas ou católicos ou evangélicos ou budistas, nada disso, né? Então, assim, é possível que existam muitos espíritos de origem católica, claro que chegando numa colônia como o nosso lar, a tendência é que nós abandonemos certas práticas. Você não vai ver ninguém rezando missa no nosso lar, nem rezando terço, né? Como você não vai ver uma pregação de um pastor evangélico lá no meio do parque, do Bosque das Águas, né? Como você também não vai ver nada que puxe para qualquer contexto religioso. Né? Então, assim, existe uma uniformidade no sentido do respeito espiritual nas colônias, né? Mas, né, o conhecimento ali, né, faz com que os espíritos vão deixando de lado esses rótulos religiosos. Né? Todo rótulo é característica ainda de atraso espiritual, ou de infância espiritual. Vamos usar a palavra infância espiritual. Né? E os espíritos superiores, eles não se apegam a rótulo. Né? Então eles falam, fui católico, fui evangélico, fui budista, fui brahmista, fui muçulmano, não importa, agora eu sou
um ser eterno. Eu sou um ser aqui buscando, né, o contato com o mais alto. Né? E claro que a gente vai ver nisso aí, né, a reverência ao Cristo, essa coisa toda que é, né, o guia e modelo da humanidade. A primeira edição dessa novela foi sob a direção de Vani Ribeiro. Herculano Pires foi, não sei, o Herculano Pires participou? Essa aí eu não conheço, Alfredo. Essa aí eu já ouvi falar, mas essa aí é mais antiga que eu. Essa aí é mais velha que eu. Essa aí eu não, né, a primeira edição. Eu lembro da segunda que passou na Globo lá, que tinha, né, ficou marcada aí. Eu lembro que eu era menino na época que passou a segunda edição. A primeira eu só ouvi falar mesmo, né? E o que acontece? Né, o mundo espiritual, a gente vai aprender que o mundo espiritual, né, Deus tem muitos nomes, né, e o mais interessante, né, o que acontece? A novela, né, e ela, quando o Alfredo dizendo que ela foi uma síntese do livro Nosso Lar, você vê que tem muitas coisas ali que eles se inspiraram realmente, né, igual eu falei, eles não falam que é o nosso lar, mas dá a entender, né, pelo menos não lembro deles falarem que lá é o nosso lar, né. Mas, assim, essa questão da visão de Deus, né, que a companheira está falando aqui, né, Deus tem muitos nomes para diferentes religiões, é a forma que a gente vai entender. Né, nós vamos vestir o conceito. Né, é igual a questão da cidade espiritual. Então, a cidade espiritual no Brasil, ela vai ter as características que a gente vê lá no livro Nosso Lar. São características, né? Se você pegar o Nosso Lar, ela tem características de uma cidade brasileira da década de 40, da década de 30. E tem uma estrutura social, uma estrutura econômica, uma estrutura cultural, né? Muito próxima, claro que não, aprimorada numa escala, né, extremamente positiva, né? A gente tem tudo de bom, vamos dizer assim, nada de ruim, né, da sociedade da década de 40. Né? Então, o nosso lar do livro é uma cidade espiritual da década de 40. Como é que é o nosso lar do século XXI? É diferente, com certeza. Tem mais de 70 anos, tem mais de 70 anos, tem mais de 80 anos. Né? Então, assim, é bem diferente. Imagine, por exemplo, uma cidade espiritual localizada sobre a Grécia Antiga. Nós vamos ver os Campos Elíseos. Né? Para aqueles gregos, aquele pastor grego que desencarnou lá na Grécia de Solon, né? Para aquela sacerdotisa lá, né? Da deusa Deméter que desencarnou lá em Éfeso, lá em Corinto, né? O mundo espiritual deles vai ser uma cidade grega. Né? Para o egípcio vai ser uma coisa com a estrutura egípcia. Né? Então, assim, o mundo espiritual mais próximo ele se adapta à realidade mental daquelas pessoas. Né? Imagina você desencarnar e ir lá para um templo grego antigo, chegar lá, você vê lá um cara que parece Zeus lá. Não vai dar. Né? Então, o mundo espiritual, as cidades espirituais, elas atendem, né? Principalmente as mais próximas, né? Elas atendem às necessidades de transição dos espíritos. As colônias têm vários níveis de evolução, sim, né? Com certeza. Elas têm vários níveis de evolução, né? Até porque elas têm vários papéis. Existem colônias de transição, como é o caso do Nosso Lar, né? Então elas são muito parecidas com o plano físico. Existem cidades espirituais nas esferas superiores, que têm características que a gente nem imagina, né? E existem cidades espirituais nas regiões inferiores também, né? Que são verdadeiros cortiços das trevas lá, né? Mas que aglomeram entidades ali também. Né? A primeira edição foi, né, o Alfredo falando, 1966, e nessa época falta 10 anos para mim reencarnar. Então eu estava lá no mundo espiritual fazendo sei lá o que, isso é coisa boa. Né? E aí eu, com certeza, não vi novela no mundo espiritual, devia estar fazendo outras coisas. Né? Não sei. Talvez quando chegar no planeta regenerado tenha uma visão da espiritualidade como em Nosso Lar, sem essa divisão de religião. Sim, o que os espíritos falam pra gente é que o nosso lar é um mundo regenerado. Quer entender como é que vai ser um mundo regenerado? Olha para o nosso lar. Né? Então a cidade estruturada como o nosso lar, né? Você vai ver lá um sistema de organização, um sistema de governo do nosso lar, né? Onde todo mundo trabalha pelo bem comum, todo mundo, né, é responsável por todo mundo se ajuda, todo mundo está ali né, numa união de ideais positivos, apesar das lutas, das dificuldades, eles estão todos juntos. Isso é o mundo regenerado. Quer saber como é que é o mundo regenerado? Lê o livro Nosso Lar, é aquilo ali. Né? O mundo regenerado vai ser aquilo no plano físico. Né? Sim, dos livros Nosso Lar e do livro A Vida Continua, sim. Né? O Alfredo está completando exatamente. Né? Tem muitos detalhes dos dois, realmente. A gente vai ver lá que eles basearam muito nesses livros mesmo, né? Que contam uma história bem interessante.
Será que as casas na cidade espiritual grega são todas brancas e floridas? Acho lindas. Não sei, pode ser, né? Eu acho que todas é complicado porque, né, tem as pessoas que não gostam desse tipo de estilo lá, né? Mas, né, deve ter uma, né? Eu fico pensando como é que era na Grécia Antiga, né? Imagina, deve ser, né? Então, assim, quando você desencarna de uma missão, você volta para a colônia que você se curou? Não entendi. Quando a gente desencarna, a gente volta para a colônia de onde a gente veio, né? Seria isso, né? Sim. A tendência é que a gente volte para a colônia. O André Luiz foi para o nosso lar. Com certeza o André Luiz veio do nosso lar. Tá? Só que ele demorou um pouco para voltar. Né? Já visto que ele ficou no umbral ali 8 anos, né? Dentro da narrativa do livro. Né? Que a gente não cansa de lembrar que é uma narrativa, né, truncada para evitar a identificação do André Luiz, né? Mas assim, mas que ele ficou no umbral, ele ficou, né? Então o André Luiz ele volta para o nosso lar porque ele veio do nosso lar, né? Tanto é que em algumas partes do livro vocês vão perceber que o André Luiz ele sente uma certa nostalgia, ele fica assim, né? Parece que eu já passei aqui, ele não lembra. Olha que interessante, ele não lembra, mas ele sente familiaridade com o nosso lar, né? Ele fica muito feliz no nosso lar. Né, tem alguns momentos que você percebe que é como se ele estivesse dentro né, retornando para casa mesmo. Então, a tendência é que a gente retorne para a colônia espiritual de onde a gente veio. Tá? É a tendência, mas é claro que com o tempo a gente vai se aprimorando espiritualmente, a gente pode mudar. Né? Por exemplo, as colônias espirituais aqui de origem aqui na América, no Brasil, elas são muito mais jovens, né? Existem muito menos tempo do que uma colônia que existe, por exemplo, em Israel, na Europa, na Itália, na França, na China, no Egito. Né? Então, enquanto o nosso lar tem 200 anos, deve ter colônia lá na Grécia que tem 3.000 anos de idade. Né? Enquanto o nosso lar aqui tem 200 e poucos anos, deve ter colônia na China que tem 5.000. Né? Então, assim, né? E tem espíritos que são vinculados àquilo lá, talvez até alguns de nós que estamos aqui, né? Meio que marinheiros de primeira viagem aqui. É preciso saber sobre as colônias espirituais do Brasil, algum livro? Existem pouca informação de outras cidades espirituais. Eu conheço né, segundo a espiritualidade, tem mais de 10.000. Tá? Na região aqui, eles até nem falam do Brasil, eles falam da América Latina como um todo, tem mais de 10.000, né? No nível do nosso lá para cima, mas assim, próximas aqui. Né? Eles não falam das esferas iluminadas, que já é outra história. Né? Mas assim, eles falam que tem mais de 10.000. Então a história dessas colônias a gente não sabe. Nós sabemos, por exemplo, que tem o nosso lar, tem a Alvorada Nova, tem uma chamada Novos Horizontes aqui na região de Minas, né? Tem uma colônia chamada Colônia do Triunfo, né? Tem uma colônia lá na cidade de São Sebastião do Paraíso, que até aparece muito lá nos livros da Patrícia, né? Nós temos algumas informações de algumas colônias, né? Espirituais, algumas informações, mas nada que seja um mapa geográfico, né, do mundo espiritual mais próximo da gente. E olha que essas colônias, elas são as colônias que estão em transição. Eles estão ligando o plano físico com o plano superior. As colônias das esferas iluminadas, nós nem sabemos. Tá? Isso no Brasil. Né? Mundo afora, né? Quase tantas quanto existem cidades e aglomerações humanas no planeta. Isso a gente tem certeza. Para chegar a esse nível, levaremos alguns milênios, né, do nosso lar. Segundo os espíritos, é mais rápido, amigo. Né? Eu espero que seja. Né? Os espíritos falam que daqui a uns 500 anos nós vamos estar mais ou menos naquele estado lá. Né? Então, assim, a gente vai estar muito próximo né? Nós já estamos chegando lá, gente. Esse processo todo que nós estamos vivendo hoje é o processo de reajuste para regeneração. Né? Para regenerar, nós temos que quebrar os paradigmas. É a hora de a gente se ver como nós somos. O processo da regeneração não é um processo fácil. Porque os estágios da regeneração, ele passa primeiro pelo autoconhecimento, pela aceitação das nossas limitações, pelo desejo da melhora e pela construção do mundo regenerado. Olha, nós estamos passando. Então nós estamos no momento de aceitar os nossos defeitos, né? E de muita gente até escandaliza com isso. Né? E o que acontece? Aceitando esses defeitos, nós vamos começar a trabalhar para vencê-los. É um processo, já está acontecendo, por isso nós estamos tudo em choque. Né? O Lucas estava falando comigo esses dias para trás que nós estamos vivendo um momento de estado de choque da humanidade. Porque nós estamos, né, tendo contato com a verdade sobre nós mesmos e isso está nos assustando. Nós estamos vendo que nós não somos nem tão bons, nem tão iluminados e nem tão caridosos quanto a gente imaginava. Né? Nós não estamos desnudando como espíritos ainda egoístas, né? Ainda incapazes de empatia. Né? Claro que eu estou generalizando, né, gente? Claro que muitos de nós já têm isso em um grau muito grande. Né? Mas nós estamos descobrindo. E isso é bom.
né? Às vezes a gente tem que ruir algumas coisas para a gente poder pegar o que é real. Nós temos que desconstruir a imagem que nós temos de nós mesmos, né? Para poder reconstruir a nossa realidade espiritual, a nossa realidade íntima, né? Da forma como vivemos hoje, todos nós não daríamos uma passadinha no umbral? Depende do que a gente considera como passadinha no umbral, né? Porque, por exemplo, ir lá para aquele pântano que o André Luiz estava, dificilmente. Né? Só se você for um espírito degenerado, um criminoso, alguém extremamente egoísta, né? Ir para o nosso lar, que está dentro de uma colônia igual ao nosso lar, é possível. Todos, né? A gente sabe que não. Né? Mas a maioria de nós está naquela condição intermediária, né? Porque muita gente acha que, né, às vezes as pessoas criam dentro da mente a ideia assim, ó, você vai ficar lá naquele pântano do André Luiz lá uma semana, um mês, um ano, né? Alguns vão ficar 15 minutos, não tem muita lógica isso, né? Na verdade, quem vai para aquelas regiões é quem está preso ali às questões da matéria, quem está preso ao ódio, ao ressentimento, né? Então, se eu sou um espírito que está pelo menos bem intencionado e tenho procurado fazer o meu melhor, eu vou para um posto de socorro, eu vou para uma colônia, né? Então, assim, eu vou estar... aquilo ali é um umbral. O nosso lar é um umbral. Acordar no nosso lar, você acordou no umbral. Aqui um umbral bom, né? Mas é um umbral. Ali ainda é um umbral. Né? O nosso lar ainda está dentro do umbral. Né? Então, se a gente for pensar por esse aspecto, sim. Se a gente for pensar que a gente vai para uma região de sofrimento depois de desencarnar, né? Eu diria aí que uns 40% não vai, não. Entendeu? Porque muita gente está buscando ser bom. Né? Se a gente vê os espíritos que vivem no nosso lar, a característica principal deles é o quê? Eles desejam bem. Eles não são perfeitos. Né? E eu acho que muitos de nós se enquadram nisso aí. Né? A gente erra, a gente pisa na jaca, a gente briga, às vezes a gente desequilibra, mas a gente quer ser bom. E isso é o fator fundamental. Né? Então, assim, eu vejo dessa forma. Essas colônias são subordinadas não só por assim, o nosso lá tem um governador, né? O nosso lá tem um governador que lidera a colônia, né? Ele dá satisfação para as esferas iluminadas, né? Ele tem um líder, né? Não sei se todas têm um líder só, né? Na verdade, o poder ali é compartilhado, né? Você vai ver que o governador tem lá os 70 ministros que ajudam ele, né? 72 ministros, né? Tem a ministra veneranda, então tem um monte de gente que ajuda ele, né? E não é um poder dominador, é um poder de consenso. Claro que o espírito superior ele impõe ali pela energia espiritual do amor dele, ele controla tudo, né? O amor do cara, você vai bater um papo, né? Então, mas tem sim, né? Existe ordem, né? E existe hierarquia, é o espírito mais iluminado que governa, né? Aí que está a diferença do mundo físico, do nosso planeta, né? Os nossos líderes ainda são um retrato do quê? Né? Do nosso conjunto social. Então, os nossos líderes carregam as nossas mazelas, por isso eles nos incomodam. Né? Então, assim, no mundo espiritual é diferente. No mundo espiritual, o líder é o ser mais evoluído. Né? Ou seja, o espírito mais iluminado do nosso lar é o governador do nosso lar, pode ter certeza. O espírito mais evoluído que vive no nosso lar. Né? Tirando a ministra veneranda, que se não fosse governador, ela que seria a governadora, vamos dizer assim, é o governador do nosso lar. Né? As colônias evoluem, tipo, o nosso lar pode um dia se transformar numa colônia acima, sim, elas evoluem com o tempo. Né? Apesar de que, né, o objetivo delas é esse crescimento, mas eles seguram um pouco essa evolução para poder atender o trabalho específico que ela tem, né, de receber espíritos, porque o objetivo do nosso lar é ser mesmo essa transição. Então eles puxam eles para cima, mas não tanto que o nosso lar comece a desconectar com o plano físico mais próximo. Né? Eles têm que ficar ali mais ou menos ali. Como é que eles fazem isso? Com migração de espírito, tá, Chico? Sempre chegando e sempre saindo. Né? Então eles elevam o padrão espiritual da colônia sem elevar tanto, né, a ponto dela ficar totalmente desconexa daquela realidade ali que ela tem que atuar, né? Porque ela tem um objetivo ali, né? Mas é da natureza, sim. A humanidade precisa mudar muito moralmente para poder votar em um mundo de regeneração. Estamos ainda muito apagados à matéria. Mas essa mudança somos nós que fazemos, né? Essa mudança somos nós que fazemos. Nós estamos encarnados aqui para fazer isso. Nós viemos plano físico para transformar o plano físico no novo nosso lar, né? Cada um de nós. As colônias têm um líder, né? A gente já falou. Então, Jesus visita? Nunca ouvi falar que Jesus foi no nosso lar, né? Até porque, né? Né? A gente não sabe, né? Mas dificilmente Jesus iria no nosso lar sem causar uma comoção na cidade inteira, né? E imagina, Jesus ele tem muito o que fazer nas esferas onde ele vive, né? Então, assim,
não é possível, né, vamos dizer assim, que não é impossível que Jesus visite uma colônia, porque Jesus pode ir em qualquer lugar que ele quiser do planeta, ou além, né, não explico como Jesus, né, mas não tem relato. Tá? Então eu não acredito que Jesus foi no nosso lar, não, pelo menos que eles viram. Né? O que tem no relato no livro Nosso Lar é que o governador do Nosso Lar e a ministra veneranda são os únicos espíritos que estão lá, que conseguem ir aonde Jesus vive, na esfera espiritual onde Jesus está. Né? Claro que Jesus irradia no planeta inteiro, né? Ou seja, a energia de Jesus envolve o planeta. Mas o governador do Nosso Lar e a ministra veneranda são os únicos dois espíritos que vivem no Nosso Lar, daqueles milhões de entidades, que vocês falam assim, eu quero ir lá onde Jesus vive, eles vão. Eles têm nível evolutivo para chegar lá onde Jesus está. Né? Então, assim, é interessante. Uma esfera superior do umbral seria o nosso lar? Não. O nosso lar não é uma esfera. O nosso lar é uma cidade que está no umbral. Tá? As esferas superiores é como se fossem mundos dentro do mundo. Tá? Então, assim, por exemplo, o umbral ele envolve o planeta Terra inteiro. Então, assim, se você sair no umbral, né, normalmente ele é até um pouco maior que o planeta. Né? Se você imaginar, né, a Terra como um círculo, né, o umbral está em torno, né, e interpenetrando a Terra. Então, o que acontece? Imagine o seguinte, né, se a Terra tem tantos mil, vamos botar aí que a Terra tem 17 mil quilômetros, chutando, tá, gente? Né? Vamos botar aí que a Terra tem 10 mil quilômetros de circunferência. Né? O umbral teria aí 18 mil. Né? Aí a outra esfera que vem mais acima teria 20 mil, a outra teria 30 mil, seriam como círculos, né? Um acima do outro. Então as esferas superiores são sempre maiores, né? E são de nível planetário, então o negócio é o tamanho do planeta. Né? E isso só na Terra, estou falando da esfera espiritual daqui, ó, do planetinha Terra. Aí tem a de Júpiter, de Saturno, de Urano, dos outros mundos, né, das galáxias, né? Nós estamos falando do planeta Terra. Então, assim, o nosso lar é uma cidade nessa esfera espiritual. Ele não é uma esfera em si. Tá? A esfera espiritual é uma coisa muito maior. Né? Segundo os amigos espirituais, né, a região onde o nosso lar está localizado, né, tem uma geografia, tem uma estrutura, tem uma demografia, né, existem, né, é como se fosse mesmo um mundo em cima do nosso mundo. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente não conhece nem a ponta do iceberg. Né? E o nosso lar ele está naquela condição que ele está ali um pouco no umbral inferior, né? Que é as câmeras de retificação, aqueles lugares estão no umbral mesmo, você abrir lá as portas, lá você vai ver aquelas regiões tenebrosas lá, né? E a parte de cima da colônia já está na esfera mais elevada. Tá? Ou seja, é transição mesmo. Né? O nosso lar está ali porque ele recebe os espíritos adoentados, os espíritos estão chegando no plano físico, né? E coloca eles num nível um pouco acima para eles poderem se acostumar com a vibração daquela esfera superior ali mais próxima, para depois eles subirem ou reencarnarem. Né? É como se ele ficasse aqui, ó, tá? Então o nosso lar está aqui no meio, aqui, ó. Então ele pega os espíritos que estão aqui no umbral, né, no umbral grosso, né, no umbral aquele lá do pântano, lá, dos vales, aquela coisa toda, né? Ele está lá ligado com aquilo ali, mas igual ele tem milhares de cidades fazendo a mesma coisa. Né? Então ele recebe aqueles espíritos, eleva eles aqui, ó, numa esfera intermediária, onde eles vão aprender, eles vão estudar, eles vão crescer, eles vão, né, que é onde o André Luiz vive, né, onde vive o Liz, aquela coisa toda. Alguns vão se preparar para ir para as esferas superiores, no caso da mãe do André Luiz, que foi para uma esfera superior, outros vão preparar para reencarnar. Né? Seria mais ou menos isso. Nossa senhora. Não sei se foge do tema de hoje, mas em relação ao aborto, tanto a médica, a pessoa que o realiza, como a mulher que não quis esse filho, podem ser consideradas assassinas? O que lhes pode acontecer? Essa questão é complexa. Nós temos que lembrar o seguinte, né? Responsabilidade está diretamente ligada ao nível de conhecimento de cada pessoa. Então, quanto mais conhecimento das realidades espirituais eu tenho, mais responsável por elas eu sou. Dizendo isso, né, nós temos que analisar a seguinte situação. Né? Uma mulher comete um aborto. Né? Então tá, cometeu um aborto. O que é o aborto aos olhos da espiritualidade? É um crime? Aborto aos olhos da espiritualidade é um crime. Ah, mas é um crime. Beleza. Entretanto, aí agora nós vamos... Né, tudo que nós fazemos tem graduações. Né? Por exemplo, a menina foi estuprada lá com 10 anos de idade e engravidou. Ela fez um aborto. É a mesma coisa de uma mulher de 30 anos, consciente, com dinheiro no bolso, condição econômica financeira para ter um filho e que fez um aborto porque ela não quer ter problema? Não é. Diferente. Porque o nível, né,
Primeiro, né, existe toda uma história aqui por trás, né? Então, espiritualmente falando, o peso do mesmo ato para dois seres é diferente. Tá? Então, para um caso, esse ato pode ser considerado um percalço, um desequilíbrio, né? Uma vitimização que a pessoa passou, porque ela não sabe o que faz. Lembra Jesus falando? Não sabe o que faz. Para o outro caso, que tem conhecimento, condição e entendimento, né? E às vezes está fazendo alguma situação porque eu quero, porque é da minha vontade, aí pode ser considerado um crime. Então, o mesmo ato, né, pode ser considerado as duas coisas. Aí entra uma questão, nós podemos julgar? Né? Nós não podemos julgar, não podemos falar assim, ó, você é criminoso, você não é. Não podemos. Nós podemos dizer assim, o ato em si é reprovável? Sim. Né? Mas existem nuances nessa reprovação? Existem. Porque nada é 100%. Tá? Então, se me perguntar hoje, se eu, espírita, aqui, ó, se eu fosse uma mulher, eu faria aborto? Não. Se eu tivesse uma filha, eu deixaria minha filha fazer um aborto e falar, me dá meu filho que eu crio. Eu não ia deixar ela fazer um aborto, só se ela fizesse escondido de mim, e ia escutar. Né? Eu ia ficar extremamente decepcionado com ela, com certeza. Tá? Entretanto, né, imagina uma pessoa que não tem condição, não tem o conhecimento que nós temos. Nós podemos cobrar do mesmo jeito? Nós podemos cobrar só da gente mesmo. Então, todo propósito evolutivo é um propósito de consolar e instruir. O objetivo do Evangelho é a doutrina espírita. Consola e instrui. Ah, a mulher fez amor, o que nós vamos fazer com ela? Vamos consolar. Em primeiro lugar, vem cá. Né? Consolar ela, consolar o espírito desencarnado também, porque a espiritualidade vai ajudar. Né? Os dois estão sofrendo. Ah, agora eu consolei, agora eu vou instruir. Olha, tem consequência. É o que faz no mundo espiritual. O mundo espiritual age assim com a gente. Né? Marcelo é um ladrão safado, criminoso. Chegou no mundo espiritual. Primeira coisa que os espíritos vão fazer com o Marcelo. Vem cá, você quer ajuda? Você que está querendo mudar, Marcelo? Beleza, vem cá, nós vamos te ajudar. Fizer com o André Luiz. Ó, vamos te levar para o nosso lar, vamos te dar aqui, né, levar um médico espiritual, que primeiro é se consolar. Lembra do André Luiz? Consolar, receberam, vem cá. E chegou o Henrique Júlio, né? Que pena que você veio pelo suicídio. O André Luiz, nunca que eu fui suicidar. Suicidou sim, meu filho, por isso. Você suicidou porque você fez isso com o seu corpo, com a sua vida. Você é suicida. O André Luiz, ó, calou. Porque primeiro ele foi consolado, depois ele foi instruído. Ele entendeu. E aquele entendimento dele virou o quê? Não virou culpa. Virou ferramenta para ele construir a caminhada evolutiva. É assim que a gente lida com a questão dessa, espiritualmente falando. Julgar e condenar nunca. Esclarecer sempre. Né? E propósito do evangelho na nossa vida. Consolar e instruir. Primeiro consola. Ah, mas quis, aconteceu. Mesmo que seja o ser mais abjeto de todos, merece nosso consolo. Merece nosso carinho e nosso respeito. Porque nós todos somos espíritos falíveis e falidos. Essa que é a grande questão. Né? Então, às vezes, a gente tem um discurso moralista com o outro, esquecendo, né, que para mim poder julgar o meu irmão, eu tenho que estar entrando na pele dele. Jesus nos ensinou isso. Então, eu prefiro, eu entendo assim, né, que a pessoa que eu vejo como um erro, tá? Mas eu não me vejo em condição moral de condenar ninguém. Muito pelo contrário, acho que eu tenho que acolher como eu desejo ser acolhido nas minhas falhas. Né? Mas se perguntar minha opinião, aos olhos da espiritualidade, isso é um crime, com certeza. Mas tem crimes e crimes. Né? Uma coisa é o cara que mata porque o outro entrou lá, imagina, diferente. Matei porque eu estou divertindo, quero dar um tiro na cabeça dos outros, que eu quero ver como é que o cara cai. Eu já vi o cara falando isso. Né? Outra coisa é o seguinte, o cara está matando meu filho e minha mulher, eu vou lá e matei ele sem querer. Ou numa loucura. É muito diferente espiritualmente uma coisa da outra. Né? Suicídio. Né? Ah, eu dei um tiro na cabeça porque eu falei, ó, mundo cruel, eu estou entediado da vida, vou morrer. Né? Ah, eu tirei meu filho do caminho do carro, entrei na frente e morri. O carro me atropelou e me matou. Suicidei. Ah, eu tinha um paraquedas só, coloquei no meu filho e morri com um avião. Suicidei. É diferente. Né? Do que falar, eu vou pular aqui porque eu quero. Então existem essas nuances aí, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente refletir, né? Ministra Feneganda foi a reencarnação da Isabel de Aragão, a Rainha Santa. Isso é informação que veio pelo Carlos Bacelli, né? E pelo Vanderlei Soares. Eu não levo muita fé não, tá? Eu acho que os livros principalmente os últimos livros do Carlos Bacelli são muito negativos. Né? Então assim, é muito conteúdo mal, muita coisa assim, que nós somos ruins, que nós somos mal. Então eu não levo muito em conta as informações espirituais que vêm dele. Isso é uma avaliação pessoal minha, tá, gente? Não quer dizer que é ruim, né? Porque eu lembro da frase do Emmanuel que fala que o mal não merece comentário. E os últimos livros, né, desses companheiros, eu li praticamente todos, né? Eles se prendem em três coisas:
valorizar o mal, né? Falar que o Chico Xavier foi a reencarnação de alguém do passado. Todo livro tem uma reencarnação nova do Chico Xavier, deve ter uma meia dúzia já de reencarnação. O Chico Xavier foi todo mundo que era importante na história da humanidade, né? E terceiro, fica brigando com os outros através do médium, né? Usar os espíritos para poder defender médium, para falar que o médium é perseguido. Então são comportamentos que eu acho que não é legal, né? Claro que eu respeito, né? Mas assim, eu não levo a informação espiritual que vem nesses livros a sério, tá? Até porque a Isabel de Aragão é um espírito bem interessante, mas ela não é um espírito tão redimido assim para ela ser a ministra veneranda, não, tá? Assim, na minha opinião, estudando a vida da Isabel de Aragão, tá? Ela fez umas coisinhas durante a encarnação dela, os biógrafos dela são bem, né? Ela foi santa porque ela era uma rainha e a igreja canonizou ela depois de morta, tá? Né? Isso não quer dizer que ela é rainha santa porque ela é um ser maravilhoso, né? Tem umas histórias muito boas dela, sim, mas tem umas histórias de crueldade dela também. Então, né? Então, será que o mesmo ser que fez coisa boa fez coisa ruim? Como é que é, né? Então, assim, eu dou o privilégio da dúvida nisso aí, tá? Então, mas assim, né? Como diria os amigos espirituais, examinar e tudo retende o bem. Vemos nos livros muitos relatos de aparência nas cidades espirituais, aparências tecnológicas. Será que tem alguma coisa, tem alguma colônia que tem algo como nosso lar, como o tipo de internet? Isso aí tinha no nosso lar na década de 30. O que tem hoje, a nossa ciência de hoje é o que tem no mundo espiritual 50 anos atrás. Ou seja, o que tem no mundo espiritual hoje está 100 anos na nossa frente. O que vai existir no plano físico daqui 100 anos é o que tem no nosso lar hoje, nas colônias. Pode ter certeza. Tá? Isso porque para os espíritos mais próximos da matéria eles precisam desses aparatos tecnológicos, né? Um espírito tá no nosso lar, ele vai usar um aparelho para poder ver a aura das pessoas. Um espírito iluminado, ele olha e vê com o próprio olho dele, né? Um espírito do nosso lar, ele entra dentro do aparelho que muda a vibração dele e ele consegue ir na esfera superior durante um tempo, né? Um espírito superior, ele muda a vibração à vontade. Então, assim, os aparelhos eles servem para poder ajudar nesse sentido. Ouvi dizer que tem uma colônia de nome Novos Horizontes que fica em cima da Serra do Curral. Isso aí tem informação espiritual que procede, sim. Tem até um livro, né, tem esse nome, procede, sim, né? É um tema complicado, né? Mas aí que tá a questão, né? Se a gente fixar o Cristo, né? A gente tá falando da questão do aborto que a gente falou, né? Se a gente fixar o Cristo, a gente lembra, né? Qual que é o propósito do Evangelho da doutrina espírita? Consolar e instruir. Consola e instruir, né? Então, consolo sempre. Em primeiro lugar, abraça. Jesus sempre abraçou todo mundo, né? Depois ele ensinava, né? Então, assim, o ensinamento não tem que ser massacrante. Nós não estamos aqui para julgar uns aos outros, né? Nós estamos precisando de paz, de amor, de compreensão. O mundo regenerado, olha só esse nome, né? É só divagando um pouquinho nessa questão. O mundo regenerado é onde nós estamos aqui para nos reconstruir. Né? Então essa questão, né? Porque o aborto é um crime. O aborto é um crime, né? Mas é tão triste, né? Eu ver um crime cometer o outro, que é o linchamento moral de quem errou. Eu tenho amigas que fizeram aborto, pessoas que eu amo, que eu sei, né? Que vieram me contar isso e falam assim: quando eu era jovem eu fiz um aborto, isso eu carrego isso na minha vida, né? Eu vou linchar essa pessoa moralmente porque ela fez uma coisa num ato de desespero? Quem sou eu, né? Quem sou eu diante da espiritualidade para poder julgar meu irmão cheio de erros, né, cheio de defeitos que eu tenho aqui? Não pode, gente, né? Então, esse ser está se reconstruindo, né? Com o tempo, essa própria pessoa, né, ela mesmo que me contou, falou assim: eu jamais faria isso de novo, isso me dói na alma, né? Olha só, não precisa nem doer, né? Porque quando a gente erra, a gente não sabe o que a gente está fazendo. Os espíritos de luz tratam o erro como doença. Então, nós temos que tratar a pessoa com amor. O que cura é o amor. Antes da gente encontrar com Jesus, nós éramos espíritos muito complicados. Ainda somos, né? Então a misericórdia que a gente doa é a misericórdia que a gente vai ter, né? Então vamos pensar bem nisso, né, minha amiga? Eu vejo dessa forma, né? Claro que se alguém me perguntar, eu sou contra o aborto, eu sou contra o aborto. Acho que não tem que ter, não, né? Mas se eu sou contra o aborto, se eu fizer um aborto. Mas eu sou contra liberar o aborto? Sou. Se falar assim, você é contra a legislação que libera o aborto, pode fazer à vontade? Sou, porque eu acho que as pessoas não estão preparadas para lidar com a liberdade em excesso, né? Mas você vai condenar quem fez? Não. Por quê? Porque eu não posso julgar. Eu posso lutar, né, para esclarecer, mas eu não posso jamais fechar as portas para o meu irmão em humanidade, né? Que nós somos espíritos eternos.
Quantas encarnações eu tive como mulher? Será, né, nas minhas encarnações como mulher no passado, será que eu não abortei? 1, 2, 10, 20, 50 vezes? Né? Milhares de encarnações. Né? Então, às vezes, para a gente poder trabalhar o bem, nós temos que lembrar dessas questões. O livro Memórias do Suicídio tem relatos sobre esse equipamento surpreendente. Sim, né, tem projetor do pensamento lá, tem um negócio de realidade virtual. Hoje tem umas coisas muito próximas. Né? Os livros estão... Né? No livro Nosso Lar que fala... no livro Nosso Lar que fala de uma médica que realizava abortos, né, uma enfermeira, e queria entrar no nosso lar e não foi permitida a entrada dela. Tá? Mas ali nós temos um espírito psicopata. Né, Jaci? Então o que é que acontece? Nesse caso particular, o que é? É o capítulo chamado Vampiro. Né? É um espírito, é uma mulher que chega no nosso lar, né? Ela consegue driblar lá, até acho que eles deixaram ela entrar para o André Luiz, tem uma lição lá e trazer pra gente. Né? E aí quando ela chega, né, o vigilante lá, que é o Paulo, né, um rapaz chamado Paulo, que é o vigilante, um dos vigilantes lá naquela região, fala assim, essa aqui não entra. Aí, né, o André Luiz fala assim, não, mas ela tá precisando de ajuda, a Narcisa, aquele todo, né? Ele fala assim, não, essa aqui, ó, ela tá cheia de pontos negros em torno dela. Aí a Narcisa fala, eu tô vendo quantos pontos? Ela conta, lá 23, um negócio assim. E aí ele fala assim, o que você tá vendo? Eu tô vendo um monte de ponto negro. Ele fala assim, aí o vigilante fala, eu que tenho uma visão melhor que a sua espiritualmente falando, cada ponto negro desse é uma criança que ela matou ao nascer. Ou seja, nem é aborto. Né? Aí fala assim, essa companheira é uma profissional da saúde que esmagava a vida de entezinhos nascidos. Se o menino nascia, ela matava. Né? E o que acontece? Eles vão lá e conversam com ela, falando, minha irmã, o que você quer aqui? Ah, eu quero um paraíso, que eu fui boa, fui santa, fui maravilhosa, fui linda. Né? E aí o cara fala assim, mas e essas crianças todas que você matou? Aí ela muda, ela fica agressiva, violenta, é diferente. Não, esse espírito não é um espírito que tem nenhum grau de arrependimento, né? É um espírito psicopata, né? Uma criatura tenebrosa que nem se dá o direito de arrepender. O espírito fala para eles, fala assim, aqui no nosso lar nós temos a vantagem, né, que nós queremos a mudança, nós somos espíritos falidos. A Narcisa fala, não, que nós somos falidos igual ela, deixa ela entrar. Fala, não, aqui, né, nós que somos aqui todos falidos, né, somos espíritos que tem um monte de erro, mas nós queremos melhorar. Ela nem isso ela quer. Ela quer entrar aqui para mandar e para transformar aqui, né, no ambiente de paraíso dela, ou seja, todo mundo servindo ela. Ela não quer vir para a colônia para trabalhar, para ser útil, para melhorar. Ela não quer isso. Então o lugar dela é no umbral. Na hora que ela mudar o padrão mental dela, aí nós conseguimos resgatar ela. Do jeito que ela tá, entendeu? É outro caso. Né? A mulher que aborta, a espiritualidade pode enviar uma missão e solicitar ela a gestação de espíritos equilibrar? Pode. Normalmente pode. Pode. Em outras encarnações, né? Pode. Né? Às vezes é comum que um espírito que ninguém quer receber como filho, a espiritualidade vai durante o sono, chama um casal, um pai, uma mãe, ela fala, ó, tem esse espírito aqui para reencarnar, mas não quero, não. Olha só, né? Na última encarnação, né? O que aconteceu? Né? Você, né, pisou na bola aí, ó, é uma oportunidade para você resolver essa questão. Vamos aceitar, vamos receber, nós vamos te ajudar. Acontece muito isso. Né? Ali ele vai estar reconstruindo, eu vou estar ajudando alguém, criando um novo laço de afeto e reconstruindo a minha trajetória. Né? Que bom. O objetivo é esse mesmo. Aparelhos que eles mostram atitudes nas existências anteriores. Sim, tem. Né? Lá no Memória Suicida tem, no nosso lá também tem. Né? O André Luiz fala deles depois lá. Né? Devemos ter empatia para com todos, com certeza. Tenho dificuldade com políticos. Né? É um negócio. Ontem a gente estava com... Né? Vou até contar aqui. Né? A gente tá... Os desencarnados da mesma... Nós vamos falar dos políticos, tá? Nós vamos terminar, nós vamos falar, viu, Rosa? Esqueci não. Só pra gente fechar aqui. Os desencarnados da mesma família terrestre vivem na mesma colônia? Se tiverem afinidade, sim. A mãe do André Luiz não vive na mesma colônia que ele. Ela foi lá visitar e voltou pra colônia dela. Né? Então, assim, o pai do André Luiz estava no umbral, as irmãs dele também. E ele estava naquela colônia e a mãe dele e a outra irmã estavam na esfera superior, estavam separados. Né? Mas, né, por exemplo, a mãe do Ulisses e o Ulisses viviam juntos. Porque eles tinham afinidade. O que dita não é ser da mesma família, é ter afinidade espiritual. Né? Não tem como um espírito iluminado vai dizer, por exemplo, minha esposa é espírito iluminado. Eu sou um traste aqui que eu sou. Tem como a gente viver junto. O Emmanuel vive no meu lugar, que é a Lídia. Ó, a Lídia não é a Lívia, né, que é a esposa dele. Lídia é minha amiga. Né? É a Lívia. Né? A esposa do Emmanuel, ela vive numa esfera superior a ele. Né? Eles se encontram de vez em quando, mas ela vive numa esfera iluminada. Né?
Realmente está vendo a limpeza do plano astral da Terra. A Terra do jeito que está, será que ela está mesmo sendo saneada? Com certeza, nós estamos naquele processo de enfiar a mão lá no lodo lá e tirar para cima e suja a água toda, né? É só a gente pensar naquele exemplo, né, do tanque, né, cheio de barro. O barro lá, quando a água está parada, o barro decanta todo lá para o fundo, e a água fica limpinha, né, bonita. Aí vem alguém e fala, nossa, tem que limpar esse tanque aqui. Né? Você olha aquela água límpida lá em cima, ela vai ter que limpar, tem que limpar. Aí o cara vai e mete uma pala lá dentro, arranca 2 baldes de terra, e aí na hora que ele faz isso, ele tirou 2 baldes de terra do fundo do tanque, a água toda suja. Aparentemente está mais sujo, mas está mais limpo. Né? Pô, lembra que ele tirou duas pá? Ou seja, tem 2 pá a menos ali de podridão naquele tanque. O que acontecia é que, como estava parado, a sujeira estava toda lá embaixo. O que está acontecendo com a gente hoje no plano físico, o que é? A espiritualidade está enfiando a mão lá dentro, no fundo do nosso tanque planetário, e está tirando coisa negativa para fora. Então está tirando espírito, está tirando energia negativa. Né? E aí o que vai acontecer? Né? A água que estava aparentemente limpa está toda turva. Mas se você for analisar, você está tirando a sujeira. Né? Uma hora o negócio vai ficar mais limpo. Pode ter certeza que a água de hoje turva é mais limpa do que a água parada e morta lá, cristalina aparentemente, né? Porque ela é cristalina em cima e lá embaixo está cheia de podridão. Né? Tem até cadáver lá no fundo, né? Mas lá em cima está limpinho. E você bebe aqui com a boca boa, né? É a gente, né? Então é isso que está acontecendo. Comecei a estudar esse livro, surpreendente mesmo. Pergunto, porque as crianças pequeninas hoje têm tanta facilidade com tecnologia que parece que já aprenderam em algum lugar. Os espíritos estão vindo. Né? Eu sou da geração que os meninos, a minha geração, né? É a geração dos meninos que sabia mexer com os controles remotos, com videocassete, televisão. Eu que arrumava lá em casa, lá do meu pai e minha mãe ficava lá, e eu ficava lá, né? Os meninos hoje faz tudo, muito mais do que eu. Porque a gente está reencarnando e está aprendendo, a gente está tendo um contato com esse mundo espiritual. Né? A tendência é essa mesmo. Né? Os nossos filhos vão saber muito mais que a gente, os nossos netos vão dar 10-0 em cima dos nossos filhos. Né? E os nossos bisnetos, talvez seja a gente voltando, vai estar melhor ainda. Né? Quem pensa desse jeito. Crianças autodidatas, mais do que a gente imagina. Né? Já fez um estudo aí sobre o autismo, né? Que fala muita coisa sobre isso. Né? Outro tema. Né? Mas vamos voltar aqui à questão da política lá que a nossa amiga estava conversando. Né? Gente, ontem a gente estava com um companheiro aí da Casa Espírita e ele estava muito desanimado com essa questão política. Né? Tava lá, aquela coisa toda, briga política. Né? Né? Todo mundo tem um lado aí, esse negócio todo e não resolve nada. Cada um acha que o seu lado é o melhor e o outro é o bandido. Não tem um negócio assim? Então, olha só. A gente estava nessa questão toda, né? E aí chegou o Lucas e trouxe um amigo espiritual, o Marco Aurélio. Marco Aurélio, para quem não sabe, ele foi um filósofo, né? Os amigos do Lucas, sei lá. Né? E aí, né, esse espírito, ele trouxe uma mensagem sobre essa questão política. E ele fala uma coisa na mensagem, né, que é muito interessante. Eu vou ver se eu acho a mensagem aqui pra gente poder ler aqui. Mas assim, o espírito, ele fala pra gente basicamente o seguinte, que o retrato da política hoje é o nosso retrato, né? O retrato da política, o retrato dos políticos, vou ver se eu acho ela aqui para me pôr aqui no... Voltei. É porque eu fui procurar a mensagem, tá, gente? Eu vou ver se dá para eu colocar ela aqui como comentário e a gente vai... O Emmanuel foi um político. Né? A mensagem é muito grande, mas eu vou... Eu vou tentar ler aqui pra gente aqui, ó. Agora não vai dar pra ler, tá? É porque não dá pra pegar aqui e ler ao mesmo tempo que eu faço o vídeo, né? Mas não tem problema não. O que acontece? Eu mandei ela no grupo, né? Eu mandei lá no grupo. O que acontece? O Espírito fala pra gente o seguinte: os políticos nos incomodam porque eles são o retrato do nosso estado atual. Os nossos líderes, né, ele generaliza todos os mesmos, né, todos os líderes, né, são o nosso, são reflexo da nossa intimidade. E ele fala para ele, ele fala assim pra gente: ó, vocês querem melhorar o ambiente político? Melhorem a si mesmos. Porque quando nós nos melhorarmos a nós mesmos, nós vamos constranger os nossos líderes a se melhorarem, ou eles serão substituídos. Né? Então o que acontece? Né? Vamos pensar assim: quem são os políticos, gente? Os políticos são espíritos falidos, todos eles.
né? São espíritos que não souberam lidar com o poder, que não souberam lidar com as questões do mando, da autoridade, né? Que misturam, né, o bem-estar geral com o bem-estar particular deles, e isso desde que o mundo é mundo. Né? São espíritos que merecem as nossas preces, as nossas orações, por mais que a gente não goste de um de outro. Né? E é ilusão da nossa parte achar que algum político vai resolver o problema do mundo, e não vai. Por quê? Porque são seres humanos como nós. Né? Então o que nós precisamos urgentemente fazer? Deixar a letargia e a ilusão da disputa política e começar a arregaçar as nossas mangas nas ações do bem que nós damos conta. Fazer aquilo que está ao nosso alcance. Fazer aquilo que nós conseguimos fazer dentro das nossas possibilidades. Né? Isso aí, ó. Tá colocando para nós aí? Obrigado, amigo. Né? Então deixa ele colocar aqui que aí eu leio. Tá? Se você puder colocando aí, né? Aí a gente vai lendo aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou tentar entrar aqui no outro aqui. Eu acho que é mais fácil. Travou, mas voltei. Aqui eu consegui pegar a mensagem aqui. Eu vou ler aqui no meu computador aqui que fica mais fácil, tá? Então eu vou ler aqui para vocês a mensagem do Espírito e a gente vai pra gente fechar aqui o nosso raciocínio. Olha só, né? Essa aqui eu vou ler a íntegra da mensagem, tá? Olha só. Aos que nos pedem a opinião sobre o momento político que vive a pátria do Evangelho, vamos dividir nossa experiência nas lides do poder. Já tivemos no passado distante o peso da liderança de um povo. E apesar das intenções que nos animavam, no desejo da manutenção e da expansão das nossas realizações, sei muito bem o que é ser embalado pela triste ambição do poder. Aprendam, meus filhos, que todo líder e todo poder é expressão passageira. E o que nos incomoda nos líderes é que eles são, muitas vezes, o reflexo das falhas e vícios dos povos que governam. Acreditei que um líder sábio seria aquele que se preocupasse com o bem comum, e percebi amargamente que, na verdade, o verdadeiro líder é aquele que abre mão do próprio bem-estar em função dos outros. Nas situações atuais da política, os mesmos erros de 2 milênios se repetem: arrogância, inveja e vaidade. É fundamental se colocar fora das disputas estéreis e elevar o nosso pensamento à altura do bem que desejamos viver. Dialogar sobre o bem é perda de tempo para aqueles que desejam agir em nome dele. Ética é a ação e postura que refletem nosso pensamento e intimidade. Melhora a si e teus líderes serão constrangidos a se melhorar ou serem substituídos. Lembra de que tua alma é tingida com a cor dos teus pensamentos. O poder muda de mãos, porém teu coração permanece sendo teu. Diante do Cristo se curvam todos os Césares. Medita e aprende. Marco Aurélio. Então, essa aqui é a mensagem do amigo espiritual, né, sobre essa questão da política. Né? E é interessante que mesmo ele vendo as dificuldades, né, que o momento político traz, né, que são repetições, né, e ele é bem claro em falar isso, ele coloca a questão sobre questão de responsabilidade pessoal. Né? Porque a regeneração é de responsabilidade pessoal. Eu inicio a minha regeneração. Né? A minha esposa inicia dela, vocês iniciam a sua. Nós nos unindo, o processo de regeneração vai acontecer. O nosso lar é o nosso lar, olha o nome. Né? Porque o nosso lar é o quê? Um conjunto de espíritos que se decidiram e que se uniram com o propósito do bem comum. Né? Então, o que acontece? Por que todo mundo no nosso lar é de certa forma feliz? Porque todo mundo abre mão de si mesmo em favor da equipe, da coletividade. Né? Se eu estou sempre pensando no bem-estar alheio, está todo mundo pensando no meu bem-estar. É mais produtivo. Né? Então, quando todo mundo é egoísta, cada um pensa em si. Então, eu quero só o meu, você quer só o seu. Né? O outro quer só o do outro. Mas quando todos pensam no bem coletivo, o que acontece? Todos estão pensando no seu bem.
e você está pensando no bem de todos. Então tem muito mais gente trabalhando a favor de você ou em favor de mim do que eu estaria trabalhando sozinho. É esse que é o conceito, né? Então, assim, gente, diante dessas provas que a gente está passando aí na questão da política, né, o que os espíritos falam sempre pra gente: calma, isso passa, né? Não esqueço, né, do livro Paulo Estevão, quando Paulo encontra com César, né? O Nero, o mais maluco de todos os Césares, né? Todos eles eram meio malucos, tá? Marco Aurélio nem tanto, né? Mas ele é de outra família, né? César é só o nome de título, né? Mas os Césares mesmo, 7 Césares, né? Que o filósofo, o escritor Seutônio escreve sobre eles, né? O Nero é o mais maluco. Ele, o Calígula, podia dar a mão, né? Que é o tio dele. O Calígula era tio-avô do Nero, um negócio assim. Então, assim, o Paulo encontra com o Nero e ele fala uma coisa pro Nero, assim: aonde aqueles que no passado sentaram no seu trono não tiveram todos eles que rolar das suas glórias para um sepulcro? Lembra que você também vai ter que prestar conta para a eternidade, para o Senhor da vida, sobre as suas ações aqui, ó. E o Nero é o Senhor do mundo naquele momento, né? É isso, gente. Onde estão os outros presidentes, os outros governadores, os outros prefeitos, os outros políticos, deputados, reis, rainhas? Onde que estão? Estão todo mundo espiritual. Todos eles rolaram dos seus escritórios, dos seus púlpitos, dos seus palácios, das suas cadeiras presidenciais, das suas cadeiras de governador, de prefeito, de vereador, de síndico de prédio. Todos eles rolaram, né? Então a maioria está aí no mundo espiritual, muitos estão aí se arrastando no plano físico como mendigos aí, ó, né? Tem muita gente que bate todo dia com um mendigo na rua aí, que é o rei da Inglaterra, que é o presidente da República, vai saber. Tá aí, ó, né? Passa. O que não passa é o amor. O que não passa é a ética, o compromisso com a virtude, né? O compromisso com a nossa própria intimidade. Isso não passa. E eu respondo por mim. Eu sou a mudança na minha realidade, no meu ambiente. Quando todos nós fizermos isso, né? E o mundo vai melhorar. Se a gente melhorar, os nossos guias vão melhorar, porque eles vão refletir a gente. Por que o governador do nosso lar é aquele supra-sumo todo, o governador do nosso lar, hein? Eu votaria nele para presidente, o governador do nosso lar eu votaria, né? Por quê? Porque ele é o reflexo daqueles espíritos. Aqueles espíritos atraíram aquele líder, né? Quem sabe daqui 100 anos o governador do nosso lar reencarna para ser presidente do Brasil aí daqui 100 anos. Imagina o governador do nosso lar presidente do Brasil. Nós estamos feitos, né? O espírito trabalha 24 horas por dia, que não descansa, que vive em função do outro, que não gosta de puxar saco, que não gosta de nada que é para ele, né? Que é o que mais trabalha, né? E são essas questões, né? Ninguém escapa do além-túmulo, né? Ninguém escapa da própria consciência, meu amigo. Mais do que além-túmulo, porque a consciência nos acompanha enquanto encarnado e depois, tá? Muitos companheiros que estão sentados em cima do poder aí, ó, não se percam nisso, meus amigos. São espíritos atormentados, dementes, doentes, sofridos, né? Escravizados por um poder de papelão, por dinheiro, né? Escravizados por vaidades, né, inconfessáveis. São espíritos que merecem a nossa pena, a nossa prece, né? Então vamos lembrar sempre disso, né? Não invejemos aqueles que têm os cargos de poder. Antes, oremos por eles, mesmo que a gente não concorde, né? Se a gente não concordar, a gente dá uma outra eleição, a gente vota em outros. Mas não nos iludamos, não existe uma briga de bem e mal. Existem espíritos tão desequilibrados quanto nós mesmos, né? Então, o nosso esforço, nosso caminho tem que ser para a melhora nossa, enquanto a gente é ser humano. Porque se a gente melhorar enquanto ser humano, nosso mundo vai melhorar, né? E os nossos líderes vão melhorar por tabela. Somos nós. Enquanto a gente brigar, xingar, quiser, né, explodir quem não acredita no que a gente acredita ou quem é contra a gente acredita, a gente vai estar sempre elegendo e fazendo e correndo atrás de líderes que vão ser igual a gente, que vão querer proteger só os interesses deles. Nós queremos, os nossos líderes querem, né? Quantas pessoas falam mal de política, mas são doidos para arrumar um cargo político para poder se arrumar? Muitas pessoas têm raiva dos políticos não é porque eles não cometem crimes ou porque eles fazem coisas erradas, é porque queriam estar no lugar dele fazendo e acham, né? A raiva na verdade é uma certa inveja, um desejo de ser o mesmo, né? Que guia aquela boca lá para ele. Isso nós temos que modificar, né? E lembrar, gente, o governador da terra é Jesus, né? O evangelho não tem conotação política,
O evangelho resolve tudo. Meu partido é evangelho, Jesus. Tá, né? Se eu ver lá um político que ele fala alguma coisa que é pró do que o Cristo falava, do consolar e instruir de Jesus, eu voto nele. Se eu ver que ele não fala que é Jesus, eu não concordo com isso não, meu filho. Entendeu? Né? Espectro político, isso tudo é transitório. Né? Na época de Jesus tinha lá os fariseus, saduceus, lá ficavam brigando, lá, né? Os partidos políticos religiosos lá de Israel, fariseu e saduceu. Né? Porque o saduceu acreditava nisso, e eles ficavam lá batendo boca, dando tapa na cara do outro. As reuniões do Sinédrio faltavam pular em cima do outro, e pulava mesmo, o pau quebrava lá, né? Entre os doutores da lei, lá, os fariseus, lá, que povo lá. Né? Política. Passou. Então eu vou dar bola porque está aí hoje, e dar bola para Cristo. Amar, perdoar, compreender, ajudar, julgar menos, servir sempre. Né? Gente, nosso tempo acabou. Né? Queria agradecer a todos vocês. A mensagem que nós lemos aí hoje, né, do nosso amigo Marco Aurélio aí, tá lá no Amigos do Caminho, né, a mensagem de ontem. Né? Nós até colocamos lá a imagem lá do mar. Né? Eu nem lembro a imagem que eu coloquei, né? Mas a gente sempre pega as imagens lá que os amigos espirituais sugerem, a gente procura na internet. Né? Espero que o pessoal não me processe por direito autoral. Né? Quando a gente for fazer um livro daquelas mensagens, não vai ter nenhuma imagem daquilo, né? Mas vai ter as mensagens, se Deus quiser. Né? No mais, meus amigos, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Né? Que a gente consiga conversar, pensar e vibrar no bem. E lembrem-se, né? Jesus está no comando. Nós podemos fazer diferença e o mundo é o reflexo das nossas escolhas. Tá certo? Muita paz, muita luz. Tenham todos aí uma ótima noite, né? Até semana que vem. Boa aula, viu, amigo? Né? Deus abençoe. Bom culto, aula. Né? Bom trabalho para todos. Jesus abençoe. Né? Vai ficar salvo aqui no IGTV. Quem quiser assistir, assista à vontade. Né? Examinar e tudo, retende o bem. Né? Boa noite. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver. Que o seu amor possa estar conosco, em nossos lares, em nossos corações, junto à nossa família, junto a tudo aquilo que for bom e que nós possamos ser instrumentos do amor, hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite, até domingo, né, que a gente tem lá o estudo do nosso lar.